gente ouve algumas coisas, alguns vídeos, né? Na internet, telefone, isso é muito bom. Mas tem coisas que a gente ouve e a gente fica assim preocupado. Eu estava ouvindo um vídeo de um pastor, um pregador, e outros pregadores aplaudindo. Ele falava sobre algumas parábolas, 3 parábolas de Lucas. Mas eu estou aqui pensando sobre o que é amor. Amor é um mandamento. Alguns dizem que não é um sentimento. Eu até concordo. É um mandamento. Você tem que amar, praticar, fazer o bem. Mas é bom quando a gente faz desse mandamento o seu sentimento. E o seu sentimento a esse mandamento. Quer dizer, quando você pratica esse mandamento por gostar, por querer, e não obrigatoriamente, você vive uma gratidão por alguém que te amou você, deu a sua vida, a vida dele por você. Então isso é muito bom quando você faz isso porque você ama, porque você gosta de fazer. Mas aí você vê a Bíblia, ela virou uma profissão de pregadores, né? Isso é triste, porque a palavra de Deus ela é algo tão singelo, tão puro, tão magnífico. Essas eleições, esses políticos, crente virando político, não é o problema é que eles usam a palavra de Deus e isso faz as pessoas escarnecerem, debocharem da palavra de Deus. E ela é pura, ela deveria ser separado constantemente da política, ela deveria ser respeitada quando uns políticos, quando crente falasse dela, e as pessoas torcem ela. Como eu disse sobre o pregador que ensinou, estava falando sobre as 3 parábolas, e as pessoas pegam este livro e eles manipulam ele, torcem ele para ficar ao seu benefício, do seu lado, para ajudar ele, porque ele não pensa como a Bíblia, então ele interpreta ela ali de uma forma para fazer as pessoas acreditarem que ele está certo. E às vezes eles são eloquentes na pregação, são bons para fazer uma oratória. E muitos crentes não conseguem separar um grande orador de um grande pregador do Evangelho. Que na realidade o grande pregador é aquele que se sente o menor de todos os homens. O Senhor Jesus Cristo diz assim que quando nós quiséssemos ser grande, deveríamos estar lavando os pés uns dos outros. Isso significa para onde que o cristão deve andar? Imitando Cristo, né? Mas como eu disse sobre as 3 parábolas, olha bem o que eu vi um pregador dizendo. Isso é uma forma de manipular, né? De pregadores que gostam de gabinete, não gostam de trabalhar na obra e fazer o que a palavra de Deus manda. Amar de verdade. Ele contou as 3 parábolas, ele diz assim, ele usou essa expressão: a dracma, a mulher foi em busca dela, procurou ela. A ovelha perdida, o pastor largou 99 e foi em busca dela. Mas o filho pródigo, o pai não buscou, ele teve que reconhecer e voltar. Sabe, eu concordo parte com ele que o filho pródigo tem que reconhecer o seu erro e tem que voltar. Mas ele esquece de uma coisa: as 3 parábolas, elas são uma só. E quando você se separa, as 3, vira o evangelho de hoje que está sendo pregado, realmente. Interesse material. A dracma passa a ser um interesse material. As pessoas buscam, o cristão busca, dá a sua vida por ela. O cristão trabalha noite e dia em busca de uma dracma. E quando morre, larga ela aí. A
Ao invés de falar de ovelhas de Cristo como nós somos, e que alguém tem que buscar dar a sua vida por ela, e deu a sua vida por ela, e continua tendo que dar, os pastores tendo que dar a sua vida por ela, passa a ser um objeto de valor. Ovelha vira dinheiro, né? Quantos pastores vendem o seu rebanho, dizendo seu rebanho, entre parênteses, para político, fazendo campanha dentro das igrejas, induzindo as pessoas a votarem em político para depois ganhar benefício. Isso são muitos. Eu ouvi alguém dizer que um pastor disse numa reunião com um deputado, candidato a deputado, dizendo assim: eu tenho um rebanho de 80 ovelhas, eu vendo ela por tantos. Já imaginou? As ovelhas não estavam sabendo que o seu pastor estava vendendo ela em troca de benefício. Isso aqui perto de nós, em São Gabriel da Palha. Então, quando você fala de ovelhas, se fala de dinheiro, né? Eles interpretam isso, bem materiais, mas não é. Ovelhas aqui fala de nós. Mas quando se fala de buscar almas, pessoas para Cristo, aí os pastores já mudam. Dizem que elas têm que vir sozinhas. Eu ouvi isso de presbítero. A casa está com a porta aberta, quem quiser que venha. Mas eu penso diferente. Cristo viveu com seus apóstolos e ali estavam os 12. Negaram, falharam, falaram que não conhecia ele na sua morte. Fugiram, largando as suas vestes para trás. Quando Cristo ressuscita, a primeira pessoa que ele encontra, ele manda um recado para Pedro, que tinha negado, dizendo que não conhece. Pedro, fala para Pedro que eu amo, que eu quero falar com ele. Pedro não veio em busca de Cristo, ele continuou trabalhando, pescando. Pedro continuou fugindo para longe de Cristo. Sabe o que Cristo fez? Cristo foi lá na praia, no trabalho de Pedro, sentou com Pedro, deu de comer a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Os discípulos fugiram para dentro de casas, ficaram escondidos. Cristo foi lá, apareceu lá entre eles, reuniu eles, deu ordem a eles, deu diretrizes a eles, ensinou a eles, distribuiu o Espírito Santo a eles. Mas e os pastores de hoje? E você? Que Deus nos abençoe. Quem sabe poucos, mas ainda vivem esse evangelho de verdade.